Muito bem, retomamos o segundo e último bloco do nosso encontro semanal Luz da Vida. Hoje, tratando de um assunto palpitante, a interpretação dos sonhos. No primeiro bloco, vimos as três fontes, as três origens possíveis, segundo a Escritura, dos sonhos. Os sonhos são fruto da iniciativa de Deus, ou são fruto da iniciativa do seu inimigo, que é o demônio, ou, via de regra, eles são fruto nada mais, nada menos do que da nossa imaginação. Citamos o famoso texto de Eclesiástico, capítulo 34. A regra é, em princípio, não levar muito a sério os nossos sonhos, a menos que o Altíssimo te envie uma visão. Não detenhas nelas teu pensamento. Mas se o sonho é de Deus, nós temos que nos ater a ele, porque Deus está falando, porque Deus está transmitindo uma mensagem. Citamos ainda no primeiro bloco São José, que foi o destinatário de algumas visões do anjo. Apareceu em sonho várias vezes a ele: não temas tomar Maria como tua esposa, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Lá no Egito toma o menino e sua mãe, volta para Israel, porque já não existe mais aquele que quer matar o menino. E vimos no final do primeiro bloco os critérios para saber se o sonho realmente vem de Deus. Deus não tira a nossa paz. As mensagens de Deus são de paz. Deus não nos leva a pecar. Deus não nos fala para vingar-se, para mentir, para cometer qualquer tipo de pecado. Deus é claro, Deus é a verdade. Deus nos quer santos. As mensagens de Deus não são confusas. E se Ele não é claro neste sonho, voltará a se manifestar num segundo sonho, num terceiro sonho ou em outras ocasiões. Não é difícil você descobrir se é Deus que está falando para você naquele sonho. A mensagem, o contexto e aquilo que a mensagem produz em você ou nos outros, se você foi chamado a transmitir uma mensagem aos outros. Mensagem que há de ser inserida no contexto da santificação, da mudança de vida, nos valores que estão impregnados no Evangelho. A mensagem que ele dirige, se é somente para você ou é para os outros. Pensemos as mensagens de Fátima, pensemos as visões que Santa Bernadette teve em Lourdes e tantos outros videntes, objetos de visões, de aparições de nosso Senhor Jesus Cristo. Acordados ou dormindo. A menos que o Altíssimo te envie uma visão, não detenhas nelas teu pensamento. Agora, vejamos o contrário. Naquele sonho, você foi convidado a pecar. Foi convidado a odiar, a não perdoar, a matar, a roubar, a cometer impurezas, sonhos lascivos, sonhos imorais. Se aquele sonho tirou a sua paz, levou você a se afastar de Deus, se naquele sonho a mensagem é claramente contrária ao Evangelho, é uma mensagem de desespero, não de esperança, de ceticismo, não de fé, de ódio, não de caridade. Se aquela mensagem perturba, angustia, amargura você, há certos indícios aí de que estamos talvez diante de uma investida diabólica. Vários santos foram perturbados, angustiados, açoitados, provocados pelo próprio inimigo. Inimigo que muitas vezes em sonhos pode se transfigurar no próprio Cristo, pode aparecer a você sob o manto de Nossa Senhora, pode se transfigurar em anjo de luz, pode aparecer como se fosse o seu pai falecido, como se fosse a sua mãe, como se fosse o seu irmão distante. Vamos ao texto, por favor, 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos que se disfarçam em apóstolos de Cristo. O que não é de espantar
Pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Atentos, porque o demônio recebeu essa permissão de Deus, de se transfigurar em anjo de luz. Não foram poucos os santos da igreja que sofreram ataques do demônio em sonhos. Pensaram que estavam diante da Virgem Maria, de um anjo, de um santo de Deus, ou até do próprio Cristo. Mas descobriram, com a ajuda do alto, que na verdade ali não era Deus, nem um anjo, nem um santo que estava agindo, mas o próprio demônio. O convite a não rezar, o convite a se desesperar, a não confiar em Deus, a não perdoar. A mensagem do demônio, que é o pai da mentira, ele tem 3 táticas. A mentira propriamente dita, que é a exposição do falso com a intenção de enganar. Depois, as meias-verdades. Sei quem tu és, o santo de Deus, disse o demônio, no capítulo 1 de São Marcos. E fazer o possível para silenciar a verdade. Silenciar a verdade, não dizer toda a verdade e proclamar a mentira. A mensagem do sonho, se traz alguma voz, alguma afirmação, alguma mensagem explícita, ela deve ser imediatamente confrontada com a palavra de Deus, com a doutrina da igreja, com o contexto da nossa fé, e se contradiz, e se conflitua. Obviamente, estamos aqui, talvez, diante de uma iniciativa diabólica. O demônio perturba, angustia, irrita, provoca aridez interior. Tudo faz para nos afastarmos de Deus. A sua obra é confusão, a sua obra é divisão. Ele é o diabo, aquele que divide por definição. Portanto, se no sonho a mensagem aponta para esses contravalores, é radicalmente contra a nossa fé, a oração, os mandamentos, os sacramentos. Talvez estamos aí diante de uma iniciativa diabólica. É muito importante também que esses sonhos, as pessoas que experimentam esses sonhos perturbadores, cuja mensagem é lasciva, cuja mensagem é contrária ao Evangelho, que despertos façam um exame de consciência sobre sua própria vida consciente, sua própria vida desperta, sua própria vida acordada. Com quem você está andando, que práticas você está assumindo, que atitudes, que comportamentos você vem levando. Não se pode esperar de uma pessoa que frequenta lugares imorais que elas sonhem com as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se pode esperar de uma pessoa que tem uma conduta imoral, indecente, que esteja mergulhando no mundo das trevas, frequentando lugares indevidos com pessoas de um comportamento censurável, leituras, hábitos, comportamentos imorais, que elas sonhem com a bem-aventurança celeste. Pode haver uma relação entre esses sonhos imorais e a conduta imoral dessa pessoa. Somente ela poderá fazer essa relação. Ou seja, acossada inconscientemente, mas também tentada conscientemente. Mas, ordinariamente, o sonho, atenção, de novo esse versículo, isto ou aquilo, eis o que vê nos sonhos, diz Eclesiástico 34, é como a imagem de um homem diante dele próprio. Via de regra, o sonho traduz inconscientemente a vida da pessoa conscientemente. Uma mulher que é oprimida, que é agredida, cuja liberdade é tolhida dentro de casa. O seu marido a faz sofrer tremendamente. E ela ultimamente está sonhando, voando. Um sonho, um absurdo, uma fantasia. O que isso significa? É possível que o desejo dela, acordada, de ser livre, de levar uma vida tranquila, de não ser tolhida na sua capacidade de ir e vir,
ela traduz esse anelo consciente no inconsciente quando está dormindo dessa forma. É possível que uma pessoa que no seu trabalho, cercada de inimigos, de adversários, guarde consigo este receio, este temor e dormindo traduza isso de forma inconsciente, sonhando, por exemplo, que está num covil de serpentes e as serpentes tentem comê-lo, enfim. As nossas experiências conscientes são guardadas na nossa memória. E por vezes, dependendo do nosso estado, da nossa tensão, do nosso estresse, do nosso receio, da nossa insegurança, do nosso medo, dos nossos traumas, das nossas fobias, potencialmente essa pessoa dorme condicionada com esses receios. E pode haver uma relação entre as experiências, os medos, as angústias conscientes e aquele sonho absurdo com essas imagens estapafúrdias, e cada imagem pode ter uma relação com algum fato, com alguma pessoa, com algum objeto, com algum acontecimento, com alguma coisa imaginária que você acumulou e colocou na sua cabeça. Portanto, é como a imagem de um homem diante dele próprio. Não levemos muito a sério, em princípio, os sonhos. A menos que o Altíssimo te envie uma visão, não detenhas nelas teus pensamentos. Portanto, 3 possíveis explicações. Ou os sonhos vieram de Deus, ou aquilo é obra do Altíssimo, ou do inimigo dele, o demônio, ou fruto da sua imaginação. Quase sempre só aquele que sonhou é que poderá dizer com exatidão se aquilo é fruto de sua imaginação, se aquilo traduz o seu estado consciente, a sua condição psicossomática, psicológica, espiritual, os seus fatos, suas experiências, suas frustrações, suas vitórias, suas conquistas. E houve uma transposição destas realidades para o mundo do inconsciente. Portanto, não leve muito a sério isto. Se veio de Deus, atento à sua palavra, e se veio do diabo, desperto, trate de dobrar os seus joelhos, de pedir a Deus o dom da conversão, a graça de não mais experimentar essas fustigações do inimigo. Deus seja louvado pelos sonhos quando vêm dele. Deus nos ajude a não levar muito a sério os sonhos quando são fruto de nossa imaginação. Deus nos ajude a colocar os sonhos que nós experimentamos quando estamos dormindo no seu devido lugar.